No final do último episódio, nós vimos o Satoru pulando da estrada diretamente de um penhasco. Na hora, o Ushio usou a lança para salvar o Satoru de cair. Agora, a June fica muito triste por conta de tudo isso que estava acontecendo, e ela começa a chorar. O Ushio também estava assistindo a isso, e ele decidiu entrar no Satoru para que a June não chorasse mais. Na hora, o Akiba proíbe ele de fazer isso porque a lança vai consumir a sua alma e o Ushio vai se tornar um monstro. Ele pode não ser capaz de voltar ao mundo humano de novo, mas o Ushio não quer ver a June chorando. Além disso, ele sempre que vê alguém chorando, fica com uma sensação de aperto no peito. O Akiba tenta convencer o Ushio a não fazer isso, mas ele não escuta o Akiba. Então o Ushio usa o espelho para falar com um especialista e um yokai chegou para ajudar o Ushio. O nome dele era Izuna. Ele fala ao Ushio que ele era um especialista em entrar em humanos. Então o Tora apareceu na frente dele e o Izuna fica com um certo medo. O Tora foi conversar melhor com o Ushio sobre isso e ele fala que se ele realmente for, talvez ele nunca mais volte. Mas o Ushio já se decidiu e não vai voltar atrás na sua decisão. O Tora não queria que nada acontecesse com ele, então ele decidiu se juntar ao Ushio e entrar no Satoru. O Ushio começou a usar a lança e diz a June que o corpo do Satoru vai se debater, então era melhor ela segurar ele muito firme e não soltar de maneira alguma. Mas a June não entendeu nada até esse momento. O Akiba só fala que o Ushio entrou no corpo do Satoru para salvar ele. Lá dentro, onde os órgãos do Satoru estavam, tudo parece muito estranho. O Izuna falou que eles têm que fazer o caminho entre todos esses órgãos até o cérebro. Então de repente o monstro veio atacar e eles começaram a correr dali. Mas os vasos sanguíneos do Satoru também pegaram eles e o corpo dele do lado de fora começou a se debater. A June estava com raiva porque ela não entende o que o Ushio estava fazendo com seu irmão. Então o Akiba explica que ele vai ficar bem, mas a June não pensa assim. O Ushio, diferente dos outros que pegaram a lança, luta para proteger os seus amigos e não para por aí. Ele protege todos que encontra pelo caminho, mulheres, crianças, tanto faz. Não importa o quão difícil seja, ele sempre vai se levantar para ajudar. A June fica chocada ao saber disso. Por outro lado, o Tora usa o seu poder do relâmpago e o Ushio mata esse yokai usando a lança da besta. De repente, algumas mudanças começam a acontecer no seu braço. Vendo isso, o Tora entende que o Ushio começou a se transformar em monstro. Mas, mesmo assim, o Ushio não se preocupa e começa a correr para ver o corpo do Satoru. O Izuna e o Tora seguem ele e eles estavam correndo pela medula espinhal. Mas ali tinham muitos monstros e eles atacam o Ushio de todos os lados. Mas ele não se importa com o seu corpo e vai atacar. O Satoru nesse momento se levanta e o Ryu estava controlando seu corpo inteiro. Ele começa a dizer que vai comer o Ushio vivo dentro desse corpo. E então atacar todos. A June tenta parar o Satoru, mas ele a ataca. A June tenta parar ele mais uma vez. E de repente o poder dela começou a aparecer. O Ryu fica muito surpreso e agora o Ushio diz a June que ela não precisava chorar mais. Ele vai tirar todas essas coisas dele. Depois que o Ushio usa o seu poder da lança, as coisas ficam melhores para o Satoru. Mas o seu outro braço também começou a sofrer mutação. O Tora fica muito preocupado. E o Izuna fala para o Ushio que por conta do caminho que ele escolheu para lutar tanto, ele não valoriza sua vida. Mas o Ushio não queria parar de lutar pelas pessoas. Na cabeça dele, esse era o caminho certo para conseguir salvar os outros. E se ele não fizer isso, se ele não pensar no próximo, ele se sentiria um verdadeiro monstro. Então de repente, alguém vem atacar. Mas o Tora para o seu ataque e ele revela o seu nome, como Shibakama, aquele que é o líder do Ryu e estava controlando esse corpo. Vendo ele, o Ushio vai atacar, mas o Shiba também era muito poderoso, e uma grande luta acontece. Ele pergunta ao Ushio por que ele estava querendo fazer tudo o que ele estava fazendo, e se tinha alguma coisa a ver com o Hakumen. Mas o Ushio revela que ele só queria saber o segredo da sua mãe e nada mais. Era o Hakumen quem estava o atacando. Pessoalmente, ele não tinha nada contra o Hakumen. Então, só diga o que o Hakumen estava tentando fazer e por que ele quer que a lança seja quebrada. O Shiba mostra o Hakumen pro Ushio. Ele estava falando sobre destruir tudo e começa a dizer que ele é o mal desse mundo e a manifestação do ódio. O Ushio começou a sentir que todo o seu poder se foi. Ele é incapaz de fazer qualquer coisa e quando o Shiba vai atacar o Ushio, o Izuna pula na frente do ataque para o salvar. O Ushio vê isso e fica extremamente chateado. Então o Izuna começa a falar que ele sempre quis conhecer o Ushio porque ele queria ver se ele era tão incrível quanto todos diziam. O Shiba foi atacar de novo, mas dessa vez ele para o seu ataque e começa a dizer
que ele não tinha nada pessoal contra o Hakumen, mas ele estava errado. Ele envolveu os outros humanos e os controlou, fazendo eles matarem uns aos outros. Por isso, não tinha como perdoar ele. O Ushio começa a atacar o Shiba com muita raiva. O Izuna ao mesmo tempo diz ao Tora que o Shiba era muito poderoso, mas há uma maneira de derrotar ele. O Tora então fala pra June se ela queria salvar o Ushio dentro do Satoru, ela faz o que ele vai falar agora. Escutando isso, a June pergunta o que ela tinha que fazer, e o Tora diz que ela precisava atacar os monstros de dentro. Então ela reunia todo o seu poder e envia diretamente para os olhos do Satoru para que pudesse pegar ele lá dentro, e só ela poderia fazer isso agora. O Tora fala ao Ushio para atrair o Shiba para onde é mais fácil para a energia espiritual entrar. Lá fora, a June reúne todo o seu poder e agora o Ushio e o Tora vão parar diretamente no olho do Satoru, e o Shiba foi logo atrás. Ele percebe que eles estavam tentando matar ele com o poder da June. O Izuna pula nele e o segura até o poder chegar. O Ushio tenta pular para o salvar, mas o Tora não deixa ele fazer isso. Só que o Ushio fica muito bravo porque ele não quer que ninguém mais morra por causa dele. Então ele começa a usar a lança sem pensar em nenhuma consequência que pudesse chegar a ele. Na hora, ele foi salvar o Izuna e a June usa o seu poder. O Shiba é completamente destruído e o Ushio salva o Izuna. Mas agora, os três não podem sair do caminho do ataque. E por outro lado, o Satoru conseguiu recuperar a consciência. A June fica muito emocionada ao ver ele bem. O Satoru agradeceu a June, achando que ela o salvou. Mas a June fala que não foi ela, mas sim o Tora e o Ushio, além do Izuna. Só que eles ainda não tinham saído de dentro dele. Então o Satoru também se emociona bastante. Ele começa a falar que estava com ciúmes do Ushio porque ele tinha lança, e foi assim que o monstro chegou até ele. Mas o Ushio estava arriscando a sua vida para o salvar. É nessa hora que ele percebe o quão errado ele estava, e uma das suas lágrimas caem, e por conta disso, o Ushio e o Tora conseguem sair. O Akiba fica muito feliz em ver o Ushio bem. A June começou a dizer ao Satoru que quando ela tinha 8 anos, ele a salvou. Ela não conseguiu agradecer naquela época, mas nesse momento ela conseguiu. E de repente, a lança começa a consumir a alma do Ushio, e o Ushio se transformou completamente num monstro. Todos ficam surpresos ao ver isso. Por outro lado, os velhinhos da seita estavam falando do Ushio, e é nesse momento que uma mulher apareceu. O chefe dos velhinhos avisam que ela é a fundadora da seita. Na hora, ela avisa que o Ushio começou a se transformar em um monstro. Todos ficam chocados ao escutar isso. E por outro lado, o Ushio começa a atacar o Tora. O Tora não entende o que o Ushio estava fazendo, e a fundadora avisa que nenhum homem que se transformou em besta jamais foi capaz de voltar a ser humano. A fundadora pediu ao chefe para usar o pente, mas eles não entendem muito bem e a fundadora apenas some. O pai do Ushio apareceu ali. A fundadora foi até as garotas que o Ushio conheceu, até mesmo na Nakamura e na Ino. A Nakamura pergunta quem ela era e a fundadora só fala que ela era da JMA. Ela já não existe mais nesse mundo. Ela fala que o Ushio estava atualmente em uma situação muito perigosa. Ele usou o poder da lança para salvar muitas vidas, mas por conta disso, o seu corpo e alma foram engolidos pela lança e ele se transformou. As duas ficam chocadas, então a fundadora fala que há apenas uma maneira de transformar ele em humano de novo, que no caso são as mulheres que têm um certo laço com ele. Ela pergunta se elas queriam ir com ela, mas do nada ela sumiu. Enquanto isso, o pessoal estava tentando parar o Ushio, mas o Ushio facilmente quebra tudo e começa a fugir. Depois disso, o Akiba começa a ir para um outro local com o Satoru. Ele pergunta para onde era e o Akiba falou que era para a casa da avó do Ushio, que fica próximo dali. O Tora e o Izuna também estavam logo atrás. Aqui nós vemos a Saya, que estava em um aeroporto onde o pai do Ushio também estava. Ele foi buscar as meninas ali. O pai do Ushio se apresentou e pede a elas para ajudar ele. Então todos se preparam para isso. Mas é aqui que nós vemos aquele homem que veio da China para encontrar o monstro que matou a sua família. O pessoal chegou até o templo da avó do Ushio e até a June estava ali. Tem uma caverna que o portador da lança deveria entrar. É por isso que o Ushio definitivamente estava indo para aquela caverna. Só aquele que entra e consegue voltar é o legítimo portador da lança. O Ushio estava fora de controle total. Ele mata todos os outros yokais que vieram antes dele, e a alma do Ushio queria fazer ele parar com isso. O seu corpo estava matando inocentes, mas ele não consegue controlar. E quando tem uma senhora com um bebê na sua frente, o Ushio fica muito preocupado e de alguma forma ele consegue desviar o seu corpo. Ele entendeu que dessa forma ele queria matar todos os humanos, mas ele não entende
para onde o corpo dele estava indo. O seu corpo foi chamado de Kaomi Kote, e ao mesmo tempo o Hakumen ordena que o seu grupo de Ryu elimine tanto o Ushio quanto a lança agora mesmo. Então um grande grupo de yokai começa a seguir o Ushio para matar ele. De repente o Ushio viu alguém que estava criando uma lança da besta com muita raiva. Ele estava usando o seu fogo. O homem só fala que ele também vai ter a sua alma engolida pela lança e vai procurar o Hakumen de qualquer jeito. O Ushio fica chocado com isso e pergunta quem era ele. O homem fica bravo porque ele não se lembra, já que ele estava ali há 2000 anos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, todos se reuniram em uma ponte e o pai do Ushio estava falando que eles deveriam devolver a alma dele. Eles entendem que o Ushio estava vindo nessa direção. O Shigure diz a todos que ele era incapaz de lutar de uma forma decente. Todos pegam funções diferentes para ajudar ele, e as garotas eram a única coisa que poderia salvar eles. Elas lutaram ao lado dele e tocaram a sua alma antes disso acontecer. Ele avisa que se elas sentirem que estão em perigo, era para correr na hora, mas se tiverem uma pequena chance de ajudar, por favor, salve o Ushio. Então ele sai dali. Voando por perto, o Tori e o Izuna encontraram o Ushio, que ainda estava correndo sem parar. O pente que estava no seu bolso estava brilhando, e o Izuna pulou lá para pegar, mas o Ushio amassa ele com os cabelos. Só que ele conseguiu pegar o pente e fugiu. Por outro lado, a Ino e as meninas estavam conversando sobre o Ushio. A Nakamura diz que não se importava e só tinha dó dele. Mas a Ryama fica brava ao escutar isso e começa a dizer que ela não tem o direito de tratar ele dessa forma. A Nakamura fica muito brava e o conflito começa a acontecer entre elas. O Shigure e os outros conseguiram criar uma barreira e impedir o Ryu de avançar. O Tora grita para as meninas que o Ushio estava chegando, e todas elas conseguem ver ele, mas o Izuna também corre com o pente. Na hora, a Reiko decide tentar primeiro. O Tora fala para elas terem cuidado, e a Reiko fala que se o Ushio não tivesse o salvado, ela não estaria viva agora. O Izuna dá o pente para ela, e depois que a Reiko correu na direção do Ushio, ele empurra ela, mas antes ela consegue pentear o seu cabelo. O Ushio estava pronto para atacar a saia, mas a Nakamura pula na frente delas e consegue salvar. O Tora aproveitou para pegar o Ushio pelo cabelo e diz para elas pentearem ele, mas o Ushio ataca com a lança e foge. A Hinawa segura ele com a sua barreira, mas ela não consegue por muito tempo. A saia decidiu usar o pente. Uma pessoa normal não consegue entrar na barreira, mas ela de alguma forma conseguiu entrar nessa barreira e penteia o cabelo do Ushio. Agora, a Ino veio logo atrás para também usar, mas o Ushio destrói a barreira e de repente os seus olhos vão diretamente pro pente. Ele vai tentar pegar, mas o Tora ataca o Ushio com seu poder de raio. A ponte toda é destruída. Ele salva a Ino e a saia. Ele fala que vai ter que ajudar elas até o Ushio ser comestível de novo. Então de repente o Ushio ataca a Hinawa. Dessa vez ela estava cansada. Ela não conseguiu pôr outra barreira. E a Jun chegou e a salva do ataque. As duas usam o seu poder juntas e param ele. Agora a Ryua decide usar o pente, mas a ponte estava quebrada e parece que estava prestes a cair. Então elas têm que chegar lá o mais rápido possível. A Ryama se prepara para fazer isso, mas o episódio é finalizado. Deixe aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com o Ushio. Será que ele vai voltar ao normal ou não? Eu te vejo aqui na próxima parte.